Olá, galerinha! Em nossa primeira videoaula em filosofia, nós iremos tratar de um assunto que se encontra na página 13 dos vossos livros, da Positivo. Isso mesmo. E a temática nessa página, ela nos reporta a ideia da qual nós já estávamos trabalhando em sala de aula, que é sobre o mito. Mas nesse momento nós vamos estar vivendo um momento de transição. Iremos nos desprender um pouquinho do mito e iremos assumir uma maneira mais racional. Por isso que a temática ela se volta para a cosmologia. E o que significa isso, professor? Calma, que eu já vou te explicar. Cosmologia e a questão da Arché. E para entendermos o conceito, precisamos entender de onde vem essa palavra. Essa palavra cosmologia, ela deriva de outras duas. E aqui eu fiz um rascunho para que você entenda. Cosmologia. Cosmo, ele vem do universo, e logia, nós iremos nos reportar à razão. Logo, nós vamos estar entendendo toda a realidade que está à nossa volta, não mais de uma maneira mitológica, mas de uma maneira lógica, racional. Por isso que a filosofia ela vem justamente fazer com que nós nos desprendemos do mito e agora nos prendamos cada vez mais ao conhecimento racional. Isso não quer dizer que a filosofia ela abandona ou condena o mito, de forma nenhuma. Pelo contrário, ela se utiliza em um primeiro momento para que o mito assim dê bases para que ela se desenvolva, para que ela cresça ao longo da história. E aí, para te ajudar a entender melhor a nossa aula de hoje, eu separei 3 tópicos os quais irão nos ajudar na compreensão do que estamos abordando hoje sobre a cosmologia. E são eles: os primeiros filósofos, a questão da Arché e Arfísis. O que é isso? Vou te explicar agora. A Arché não é uma outra coisa senão princípio material único, de onde emana todas as outras coisas. Então, nessa tentativa de entender tudo aquilo que estava à nossa volta, os primeiros filósofos eles vão discutir a questão desse princípio material único, de onde provém todas as coisas. E aí eles vão se voltar justamente a elementos da natureza. Por isso que eles são nominados filósofos da natureza. E quem foi os primeiros filósofos da natureza, ou também conhecidos por pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, que é um filósofo do qual nós vamos ainda ver nessa unidade, que irá nos ajudar muito a entendermos o pensamento filosófico. Mas aí agora a gente vai voltar mais uma vez a esses filósofos. E aí são vários filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, mas aí eu selecionei 3 para a nossa aula de hoje. E um dos primeiros filósofos, que surge lá no século 6 a.C., nessa tentativa de explicar o mundo de uma maneira racional e sistematizada, é Tales de Mileto. E Tales de Mileto ele vai apresentar como o elemento material único Arché a água. Ele vai dizer que a água é esse elemento fundante que traz vida e assim vai surgir os outros seres. E um outro filósofo do qual também nós vamos nos reportar no hoje é Heráclito de Éfeso. E Heráclito de Éfeso ele vai apresentar esse elemento como o fogo. Vejam que todos os elementos são próprios da natureza, por isso, filósofos da natureza. E aí ele vai apresentar justamente o fogo porque vai dar a ideia de contrário ao elemento fundante por Tales de Mileto, que aí vai nos trazer a ideia de transformação, de movimento, de contradição. E por fim, o último filósofo do qual nós vamos discutir no hoje é Demócrito. E Demócrito ele vai apresentar para nós o elemento fundante, o átomo. E aí justamente o átomo vai trazer para nós a ideia de uma parte imutável, uma parte eterna, que sempre vai existir, que sempre vai estar presente na natureza. Não há como alterar, não há como excluir. Então a gente vai ver que os 3 filósofos pontuam de maneira bem pertinente
a origem daquilo que eles achavam ser os elementos fundantes para a natureza e para se instaurar assim o pensamento filosófico. E encerrando nossa aula de hoje, eu sugiro a você que na página 14 do livro didático da Positivo, você possa, se ficou alguma dúvida sobre a questão da axé e sobre a questão da physis, que a princípio elas ressoam com a mesma finalidade, tá lá o conceito direitinho de ambas. E aí, para também facilitar os seus estudos, eu vou querer que você solucione as questões das páginas 13 a 16, que foram as páginas selecionadas para a aula de hoje. Que Deus abençoe você, até o próximo encontro e espero estar ajudando vocês nesse tempo difíceis com estas nossas aulas expositivas por aqui. Beijo grande e até a próxima. Fica em casa.